Olá, boa noite, sejam bem-vindos em mais um Profetizando em Família. Bem-vindos, boa noite, a paz do Senhor a todos. Paz do Senhor, amados. Eu sou Paulo, Eu sou a Olga. Minha esposa querida Olga, e nós temos aqui hoje o privilégio de estarmos entrando na sua casa. É uma honra para nós poder estarmos aqui compartilhando esse tempo tão precioso, uma palavra do Senhor, e que nós temos certeza que o Senhor irá edificar a sua vida, assim como as nossas vidas também. Amém. Eu queria ler com vocês um versículo breve, muito rápido, mas antes ainda eu queria falar para você que dá tempo ainda para você mandar um convite lá para o seu amigo, para o seu parente, para que eles possam se juntar a nós aqui e estar também compartilhando da mesa do Senhor para esta noite. Amém? Eu vou estar lendo com os queridos a palavra do Senhor que está lá em Salmos 24, nós vamos ler o versículo 1 e 2. E diz assim: Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele, sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Eu gostaria de iniciar também dizendo uma coisa: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Independente do que quer que seja, só o Senhor é Deus. Amém. Aleluia. Como nós lemos esses versículos aqui, nesses dois versículos, um breve versículo que diz, ali é um cântico de adoração, de exaltação ao Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso. E nós sabemos, e eu costumo falar muitas vezes para mim mesmo, não existe nada melhor do que entrar na presença do Senhor com adoração, com exaltação, engrandecendo o seu nome, a sua presença, as suas obras. E esse realmente é o melhor caminho que nós temos para se chegar diante do Senhor, exaltando, louvando, porque Ele nos chamou para podermos louvá-lo, para termos uma vida, mas termos uma vida de qualidade com Ele. E independente de qualquer que seja o tempo, qualquer que seja a situação que nós vivemos, na verdade, querida, nós temos sempre que saber que a melhor coisa, sobre tudo aquilo que nós tivermos, é adorar, exaltar ao Senhor nosso Deus, Amém. Criador dos céus e da terra. Porque Ele mesmo diz lá em Romanos 11:36, que é por Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Aleluia. Então, independente de qualquer situação, sempre tenha isso em mente, que você deve adorar ao Senhor, deve louvar ao Senhor, porque no meio da adoração, no meio do louvor, Deus vai se revelar de uma forma tremenda, independente de qualquer situação. Como nós lemos aqui, adorando Ele, nós lemos que Ele é o Criador, Ele fez tudo. O Senhor fez tudo, Ele criou toda a terra, Ele criou tudo aquilo que existe, com o propósito de nos colocar, de nos dar aqui esse tempo para que pudéssemos viver. Então quando nós demos, quando nós o exaltamos, nós estamos dando louvores, exaltação a Ele, independente do que quer que exista. Ele é Criador, Ele é Deus poderoso, Deus forte, é um Deus que nos chamou, um Deus que nos abraçou, e Ele nos traz de uma forma assim, que Ele quer uma intimidade conosco. Então, saiba que este é o melhor caminho para se chegar diante do Senhor. Nós devemos sempre levar diante do Senhor nossas petições e orações e súplicas, mas com ações de graças. Quando nós estamos com as ações de graças, nós já estamos adorando, nós já estamos exaltando a Ele. Amém? Então, meus queridos, independente de tudo isso que nós temos vivido ultimamente, e eu trouxe esse versículo porque quando eu soube que eu estaria aqui tendo esse privilégio de partilhar com vocês, me veio essa passagem em mente imediatamente, e eu entendi logo que o Senhor queria que nós tivéssemos sempre em mente esse pensamento: louve, adore a Ele. Não é porque nós estamos passando por situações boas ou ruins, independente de qualquer situação, nós devemos sempre saber que o Senhor merece a Ele toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Amém. Foi Ele, com todo o poder, Ele colocou limites nos mares, nos rios, Ele que fundou a terra, colocou os luminares, Ele deu domínio sobre tudo isso e criou tudo com uma perfeita harmonia. Nós, muitas vezes, como homens, acabamos não usufruindo ou não mantendo tudo conforme o Senhor quer, né? Muitas vezes as pessoas fazem coisas com a própria natureza, poluem os mares, acaba
deixando com que aconteçam as coisas ruins, às vezes na própria vegetação, e às vezes vem algumas colheitas, mas o Senhor é conosco, e o Senhor ele nos dá a oportunidade de avançarmos, Ele nos dá a oportunidade de seguirmos e de muitas vezes corrigir aquilo que nós possamos eventualmente estar fazendo de forma errada. Eu digo por essa questão desses tempos que vivemos, muitas situações, às vezes uma pessoa pode pensar, mas o Senhor permitiu. Eu não vou dizer que Deus não permitiu, porque Deus tem domínio sobre tudo, como nós lemos aqui. Ele tem domínio. Então não cai uma folha de uma árvore sem que haja a permissão do Senhor. Porém nós sabemos também que sobre tudo aquilo que nós fizermos, tudo aquilo que o homem fizer, a própria palavra fala, tudo aquilo que você semear, você vai colher. Então é possível que muitas vezes aconteçam coisas ruins com as pessoas, coisas que elas não estão muito felizes, mas às vezes existe uma questão relacionada a alguma semente. E nós, como pessoas que buscamos entendimento e buscamos no Senhor, devemos nos colocar na brecha, buscar junto a Deus, orar, interceder e crer que Deus é por nós. Que a própria palavra fala, se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Agora, nós estamos nesse tempo todo com muita dificuldade, com muitas lutas, muitas pessoas, eu creio que alguns estão com preocupações, com algumas dificuldades, pessoas sem poder sair de casa, sem poder ir para os seus trabalhos, e muitas vezes pode vir a preocupação, mas creia que se o Senhor tem domínio sobre a sua vida, porque Ele tem domínio sobre tudo, mas existe uma situação que você precisa observar antes. Ele vai ter domínio se de fato você der o domínio a Ele, se você der controle a Ele, porque Ele tem todo o poder, mas nós precisamos permitir que Ele venha e que Ele faça acontecer da forma que Ele quer, que Ele possa colocar tudo alinhado conforme Ele determinou a nossa vida, a nossa família, a nossa casa, o nosso trabalho. Deus nos chamou com um propósito, Ele nos chamou por propósitos pessoais, como pessoa, individualmente, cada um tem um propósito. Como igreja, Deus deu propósitos para a igreja, individualmente também como ministérios para cada pessoa, nos deu propósito como marido, mulher, como pai, como cidadãos de uma nação. Existem questões que precisam ser desenvolvidas e dentro de um propósito do Senhor, porque se nós estivermos alinhados com aquelas que são as vontades de Deus, tudo vai bem. Independente daquilo que nós possamos estar olhando, se o Senhor tem controle, tudo vai bem. Lembre-se que o próprio Senhor Jesus ele falou, no mundo tereis aflições, mas lembre-se, eu venci o mundo. Então, independente do que você possa estar passando, se você tem essa confiança no Senhor, então creia que Ele venceu e que Ele vai levar você em lugares mais altos, você vai alcançar a vitória. Amém. O próprio Senhor Jesus, quando Ele esteve ali próximo ao momento de crucificação, Ele orou ao Pai e disse, Senhor, se for possível, afasta de mim este cálice, mas sobretudo que se cumpra a sua vontade. Amém. E Ele foi, e Ele cumpriu aquela que era a vontade do Senhor. É fato, muitas vezes nós podemos se sentir um pouco angustiados, mas se nós se achegarmos, colocarmos diante do Senhor, Ele é fiel, Ele é justo, e Ele vai nos trazer uma resposta, Ele vai nos dar o alento, Ele vai nos dar o socorro, a saída, tudo aquilo que nós possamos precisar. Não devemos nunca se esquecer que Deus é por nós, ninguém será contra nós. Eu venho à memória agora um poema que durante muito tempo era bem falado com as pessoas, que até as pessoas falavam esse poema, autor desconhecido. Não me lembro o nome do autor agora, mas era um poema que falava assim, pegadas na areia. E aquele poema ele falava, a pessoa que estava escrevendo o poema, uma escritora americana, e ela falando que, puxa, nos momentos mais difíceis da vida dela, ela se sentiu sozinha, porque ela olhou para trás, estava caminhando na areia, e quando ela olhou, ela via apenas uma pegada. E foi naquele momento que o Senhor revelou ao coração dela, filha, nesses momentos em que você passou maior dificuldade, que você passou as maiores lutas, essas pegadas que você está vendo, não são as suas pegadas. Essas pegadas são as minhas pegadas, porque eu estava levando você no colo. Então nós temos que entender e crer, confiar, porque o Senhor, Ele tem algo para nós, assim, para nos trazer mais próximo dEle. Ele quer que nós estejamos sempre próximos dEle. Independente do que for, nós temos que fazer desta forma. Sim, estamos vivendo tempos difíceis, estamos vivendo tempos de lutas, mas quando nós olhamos para o Senhor, nós sabemos que nele nós temos vitória,
Neles nós alcançaremos lugares mais altos, nós poderemos avançar, nós não podemos desanimar, nós não podemos ficar ouvindo as notícias ruins e através dessas notícias ruins deixar a nossa alma em pânico. Nós temos que falar: acalma-te, alma, espera no Senhor, confia no Senhor. Confia no Senhor, Ele criou os céus e a terra, Ele fez tudo, Ele é todo poderoso, Ele pode tudo. Não existe nada que seja impossível para o Senhor. Só será algum impossível aquilo que você não permitir que Ele haja, aquilo que não permitir que Ele mude. Porque Deus, Ele não mente, Ele não se arrependa, Ele te chamou com propósitos e Ele é fiel, Ele é justo, Ele continuará, Ele irá avançar contigo. Amém. Não desanime, tenha confiança no Senhor. Eu me lembro agora da passagem que fala de Zaqueu. Zaqueu é um publicano, e essa passagem está em Lucas 19, do 1 a 10. Vou ler muito rápido. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu em um sicômoro a fim de vê-lo, porque ali haveria de passar. Quando Jesus chegou naquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu com alegria. Todos os que viram ficaram murmurando, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, Amém. Pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Aleluia. Aleluia. Veja, não podemos saber aqui o que passava naquele momento com Zaqueu. O momento que nós vivemos, esses tempos modernos, as pessoas têm muita preocupação com a questão monetária, com valores, as pessoas ficam preocupadas. É fato que precisamos de recursos para nos manter, para ter as nossas despesas, para vivermos, né? Tudo hoje tem custo. Mas esse homem aqui, logo de início a gente pode entender quando leu que falou que ele era muito rico. Ele não tinha problema com recursos, com dinheiro. Mas alguma situação ele tinha, algum problema ele tinha. Ele ouviu falar do Senhor, mas ele tinha necessidades. Ele ansiava por algo a mais. E quando ele soube daquela oportunidade, ele pensou, aqui não diz, mas imagina, ele pensou consigo próprio, falando: olha, essa oportunidade eu não posso perder. Só que ele não conseguia ver Jesus. Ele chegou, foi até onde o Senhor estava, mas ele não alcançou. Ele ansiava algo que o dinheiro não compra. Exatamente, ele ansiava algo que o dinheiro dele não podia proporcionar. O título que ele tinha não poderia comprar. Nada daquilo que fosse de ordem pessoal poderia comprar. Ele tinha uma necessidade, ele viu uma oportunidade. Talvez hoje nós possamos estar passando por situações em que você está recebendo aí uma oportunidade hoje, em que você tenha algo e que tudo que você tem não consegue tirar ou não consegue comprar. Somente Jesus vai poder resolver esse teu problema. Eu não sei se é uma questão de saúde, eu não sei se é uma questão de alguma afronta, se é algo de ordem familiar, mas creia, o Senhor, Ele pode ter domínio sobre isso, Ele pode ter controle se você assim der. Zaqueu, ele subiu correndo naquela árvore, ele olhou e entendeu: o Senhor vai passar por aqui. Assim como a palavra do Senhor hoje está passando por nós, está passando na tua casa, o Senhor Jesus, Ele vem para estar de encontro a ti. Amém. E aquele homem, independente daquilo que era dificuldade, aquela multidão, como nós lemos aqui, se colocava entre ele e Jesus. Sabe, talvez hoje possa existir uma multidão que esteja impedindo você de chegar ao Senhor. Talvez você tenha, como eu relatei aqui, problemas de saúde. Talvez as notícias que estão vindo estão se tornando multidões na sua vida. Você tem visto notícias que estão trazendo pavor, pânico, com muitas pessoas têm ficado acuadas nas suas casas.
Nós não devemos ser intransigentes, devemos cumprir aquilo que são as ordenanças do governo, mas nós devemos saber em quem nós temos crido. Amém. Nós devemos confiar no Senhor, Amém. independente de qualquer Glória coisa, a Deus. e pegar toda essa multidão de impedimentos, essa multidão de lutas, de murmurações, de palavras de desânimo, palavras de derrota, declarando que as pessoas estão morrendo, que vão morrer, que vão morrer. Creia que o Senhor te deu a vida e Ele tem uma vida eterna para Em nome você. de Jesus. Tira as multidões, suba num lugar alto, Amém. busca o Senhor. Zaqueu, aquele subiu num lugar alto, e eu te convido a você hoje subir em lugares mais altos de adoração, de entregas ao Amém. Senhor, confiando que Ele é fiel, Sim. que Ele é justo, que Ele vai te trazer a salvação, Ele vai te trazer o socorro. Jesus falou aqui para Zaqueu, hoje chegou salvação nesta casa. Aleluia. E o que nós precisamos nos dias de hoje, senão a salvação, nós precisamos mais do que tudo, essa salvação, a confiança de que o Senhor é por nós, ninguém será contra nós. Glórias a Deus. Nós queremos profetizar sim na sua vida hoje, profetizando em família. Eu profetizo salvação. Amém. Eu profetizo uma família livre, liberta. Amém. Eu profetizo uma família livre de qualquer enfermidade, porque o Senhor é Jeová Rafá, aquele que nos sara, nos cura. Amém, Eu declaro sobre a tua vida vitórias. Aleluia. Eu declaro sobre a sua vida a abundância da vida de Deus sobre Em nome de ti. Jesus, a vida Em zoe do nome de Senhor. Jesus, Aleluia. confia no Senhor, espera no Senhor, porque Ele é o seu Redentor e Ele se levantará em seu favor. Glória a Deus. Nós não tememos más notícias, porque nós estamos confiantes e firmes em Na Deus, rocha. firmes no Senhor. Ele é a nossa rocha da salvação. Aleluia. Oh, Jesus. aleluia. Eu compartilho com os amados também o livro de Isaías, que diz assim lá em Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aleluia. Ainda em Isaías 41, no verso 8, a parte final do versículo diz assim: sê forte. No verso 10 diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. É o Senhor te falando, Ele te sustenta com a destra fiel dEle, com a mão forte. O verso 13 diz: porque eu, o Senhor, o teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Aleluia. Aleluia. O verso 14 diz ainda: não temas. A parte final diz: eu te ajudo, diz o Senhor, Amém. o teu Redentor, o Santo Aleluia. de Israel. Aleluia. Confia somente no Senhor, creia Aleluia. que Ele é contigo, Ele é fiel, Glória Ele a que Deus. dá a vitória. Amém. Aleluia. Deus Louvado grande. seja o Senhor. Não é isso, Amém. querida Aleluia. Olga? Glória a Deus, que palavra poderosa, queridos. Eu fui lembrada essa semana de uma história que eu queria deixar com vocês. É uma pequena meditação de um menino e o pai. E o menino olhou para o céu e viu o avião bem pequenininho. E um amigo nosso da igreja mandou uma foto linda de um pôr do sol e tinha um avião bem pequenininho e me trouxe à memória essa história. E o menino fala: nossa pai, como aquele avião tá pequenininho lá em cima. Aí o pai teve a ideia de levá-lo até o aeroporto e falou: e agora, querido? Como que você vê o avião? E ele falou: nossa pai, esse avião é muito grande. E aí ele falou, deu esse ensinamento para o filho dele, que é assim com Deus, que quanto mais longe nós estamos dele, menor ele se torna para nós. Mas quanto mais perto dele nós estamos, maior ele se torna. E como Paulo falou, né? Hoje entrou salvação na sua casa, né? Jesus está entrando na sua casa através dessa live, através da palavra. Ele é a palavra, Jesus é a palavra. E Ele quer se tornar grande na sua vida, na sua família, na sua casa. Ele quer ser grande diante do seu problema, porque a palavra diz que não há impossíveis para Deus. Nada é impossível para Ele, nada pega Deus de surpresa. Né? Deus está no controle de todas as coisas, desde que nós entregamos a Ele esse controle. Porque Deus é educado, Ele não invade, mas Ele pede: filho,
eu quero entrar na sua casa hoje, como ele falou com Zaqueu. Então hoje Deus está entrando na sua casa. Abra seu coração para Ele, deixe Ele entrar na sua vida, confesse com os seus lábios que Ele é o Senhor, porque não há outro, não existe outro Deus além de Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E quando nós soubemos que nós íamos ter o privilégio de estarmos fazendo essa live, o Senhor falou muito forte comigo e eu tenho orado a oração de Paulo, que está lá em Efésios 3, e eu queria ler essa oração com vocês e depois o Paulo vai encerrar. Lá em Efésios 3, a partir do versículo 14, Paulo ele ora pelos filhos de Deus assim: por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai. Os nossos joelhos dobrados diante de Deus é a maior arma que existe na face da terra. Aleluia. Não existe arma maior para que a gente possa guerrear e vencer, porque Jesus venceu. De quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome, todos nós. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês e a nós que sejamos fortalecidos com o poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um, e assim pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, todos nós, filhos de Deus, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós através do Espírito Santo. A Ele seja a glória na Igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Amém. Essa é a palavra que eu quero deixar no seu coração, profetizar para a sua família, que você seja cheio da plenitude de Deus. Cheio da plenitude de Deus, que vocês conheçam Jesus na largura, na profundidade, no comprimento, que vocês conheçam Jesus com tudo que Ele é. Em nome de Jesus eu profetizo essa palavra. Amém? Em nome de Jesus, recebe força, recebe palavra, recebe renovo, recebe vitória, amém. Recebe vida abundante, amém, no Senhor. Amém. No nome de Jesus, nós profetizamos força sobre a tua família. Força. Alegria do Senhor, que é a nossa força. Amém, sim, nós quebramos todas as cadeias do medo que você possa estar envolvido. Lançadas por terra. Nós clamamos a Deus que te traga agora alegria no lugar do choro. Em nome de Jesus. Que a sua casa receba agora essa palavra de força e que você se levante do Senhor e que você creia que não há outro Deus além de Jesus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Louvado seja o Senhor. Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Sim, meu Convido Deus. você agora para orar conosco. Sim, meu Pai. Se você tiver a oportunidade de se ajoelhar, se ajoelhe. Sim, Deus. E coloque diante do Senhor. Como falamos aqui no início, colocar diante do Senhor todas as nossas petições, com orações e súplicas e com ações de graça. Amém, nós te louvamos, meu Pai. Sim, nós te adoramos. E em família nós oramos ao Sim, Senhor. Deus. Pai querido, em nome de Jesus, ó Deus, nós apresentamos a nossa casa, a casa de cada um aqui, de cada um que está ouvindo, que está vendo agora esta live. Senhor Deus, abençoa, Senhor Deus, cada casa, cada família, Deus. Que não hajam impossíveis, que caiam por terra os gigantes. Toda multidão de dificuldades e problemas. Agora que esse querido se chegou nas alturas, subiu no alto lugar, na presença do Senhor, que caia por terra todas essas dificuldades. Todo medo seja lançado por terra. Que venha assim o renovo, venha a saúde, venha a vitória, venha o fortalecimento em nome de Jesus. Pai, abençoa, Senhor Deus, cada família, abençoa cada casa, cada um dos nossos irmãos.
irmãos. Senhor, Ó Deus, a abençoa, nossa Senhor Deus, casa, com Senhor, vitória, a com a nossa- saúde, nossos Pai, parentes, com nossos suprimentos, ó amigos. Deus. Que seja, Senhor Visita, Deus, Senhor, alargada, com teu Senhor Deus, as poder, fronteiras, Pai. ó Pai. Aleluia. Que haja, Senhor Deus, um Nome de romper, Senhor, que Jesus. se rompam Sim, aquelas que meu são as Deus. objeções, aqueles que são os impedimentos que o Nome de inimigo Jesus. quer colocar. Ó Deus, que a Nome de sua Jesus. presença, Senhor Deus, que é fiel, que é maravilhosa, Pai. Ai, Que haja, ai, Senhor Deus, o toque do ai, Teu ai, Espírito ai, Santo em ai, cada coração, ai, Pai. ai, Que possamos, ó Deus amado, entender que precisamos, que sobre tudo aquilo que necessitamos é do Senhor que nós mais precisamos, ó Deus. Ó Espírito Santo e maravilhoso, alcança cada casa, alcança cada vida. Enche esses corações com alegria. Em nome de Jesus nós oramos. Em nome do Senhor Jesus nós declaramos vitória. Nós declaramos o renovo. No nome do Senhor Jesus. Recebe, meu querido. Recebe aí em nome de Jesus. E eu quero encerrar com uma palavra. Pode falar, Não, pode querida. falar, pode falar. Uma palavra que eu creio que seja rema na sua vida. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. No nome de Jesus. No nome de Jesus nós oramos e declaramos. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Aleluia. Obrigada, queridos, por estarem conosco. Nós queremos deixar esse recadinho para que vocês estejam conosco todos os dias, né, durante esse período que nós estamos fazendo, Profetizando em Família, às 8 horas no canal da Moriá. E se junte a nós também, todos os dias nós estamos neste período de quarentena, fazendo a oração da madrugada, meia-noite, todos na sua casa, mas todos reunidos na sala do trono, Aleluia. clamando pela nossa nação, clamando pela vitória, pela economia do nosso Brasil, pela política do nosso Brasil, pedindo que realmente o favor de Deus venha sobre a nossa nação e que a sorte do Brasil seja mudada. Nós cremos no poder da oração e dos joelhos que se dobram, queridos. Nós abençoamos vocês em nome de Jesus. Você é vitorioso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.